boa noite, eu sou o João Matheus e estarei com vocês todos os sábados aqui nas telinhas da RDC TV, às 22 horas, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. O programa Vai Lá e Faz não é apenas um programa de televisão, e sim um grande projeto social. Hoje no Vai Lá e Faz, nós vamos estar recebendo o Ricardo Rosito, que é um desbravador do mercado eólico no Rio Grande do Sul. Começou do zero e fez bilhões de reais para a economia do nosso estado. Também estaremos recebendo a Juliane e o Anderson da Mahler Inox, uma empresa com 62 anos de mercado, para falar um pouquinho sobre sucessão familiar dentro dos negócios. Não deixem de nos assistir e em seguida voltamos. Ricardo, boa noite, cara. É um prazer estar aqui contigo, passando a tua experiência aqui para nós. É uma alegria para mim compartilhar contigo aqui esse momento, cara. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa aí. Eu te agradeço aí o convite, né, e poder então ter essa conversa aqui com relação a empreendedorismo, como é que as coisas ocorrem aí nesse mundo aí um pouco muito falado, mas nem sempre desbravado, né? Então, obrigado e prazer aí, que o Matheus é um cara já que eu conheço há muitos anos, né, Matheus? Então, obrigado pelo convite. Obrigado, cara. Cara, conta um pouquinho para nós como foi teu pontapé inicial. Eu sei a tua história, mas todo mundo muito curioso para saber. Tu é um cara que vem de uma família estruturada, mas é um cara que começou do zero e se tornou aí o pioneiro no Rio Grande do Sul com parques eólicos, né, cara? Então, conta um pouquinho para nós como que iniciou a tua jornada desde lá do início. Vamos lá. Eu acho que é bem interessante isso, né? Porque a gente, por estar num país como o Brasil, a gente tem um ditado que eu brinco que é o seguinte: a gente tem que dar muitas vezes um passo para o lado para poder dar 2 passos para frente, né? Então eu comecei na parte de serviço novo, 20 e poucos anos, e eu comecei com noite, bem distante do que é hoje, né? A questão de energia eólica, né? E que realmente foi um negócio que deu uma explosão, né? Na parte de noite, até o meu primeiro sócio esteve aqui, que foi aí o Lorenzo, né? E nós começamos à noite. Primeiro tive o News Pub com o Baiar, depois tive aí o África com o Lorenzo Zaluski, que é um amigo, eu considero ele um irmão praticamente, e começamos juntos na noite com histórias aí fantásticas, né? Acho que foi, eu brinco, né? A primeira obra na vida que eu fiz, que terminou no prazo certo, foi o África. Então com o África se aprendeu muita coisa, né? Acho que foi interessante porque é um mercado, à noite é um mercado bem complicado de se trabalhar, é um mercado de muito risco, mas é um mercado que se tu acerta a mão, tu acaba tendo um retorno bem interessante. E o mercado é como se fosse uma casa, a gente entra pela parte que o mercado nos oferece, não pela forma como a gente quer entrar. Bom, depois disso, então, veio a questão das energias renováveis, que realmente foi uma ideia, na verdade, em 2010, 2009, na verdade. Eu comecei a olhar a parte de infraestrutura, que era onde havia aí uma carência significativa no Brasil. O Brasil teve aí alguns anos de crescimento bem importante e 2010 culminou então numa necessidade de infraestrutura energética, estrada, dentre outras questões. Nesse sentido, a gente enxergou a energia, que era uma oportunidade interessante. Um amigo meu que trabalhava num banco holandês, ao qual eu não sei nem pronunciar o nome, Legend London, não sei nem pronunciar o nome do banco, mas ele me disse assim: Rosito, energia tu tem que entrar, tô liberando dinheiro a dar com pau. Desculpa o termo, né? Mas... Então, nesse momento, eu acabei olhando o mercado de energia e com calma eu pensei na cadeia, né? Qual energia a gente deveria ir então ir? E aí olhei a eólica, porque na cadeia de valor, se a gente for observar, a gente já tinha muita hidrelétrica, mas tu ainda não tinha nada de eólica naquela época ainda, né?
e a gente tem que entrar no que os outros não fizeram ainda e não copiar o que os outros fizeram. Então eu sentei naquela época, tive sorte de encontrar aí um amigo meu, um sócio, que é o Luiz Gustavo, e com isso então a gente começou a trabalhar nessa parte que era energia, projetos de energia e energia eólica. Eu e o Gustavo então fizemos uma parceria, fizemos um acordo com o Fundo de Previdência Privada americano, não deu certo. Todo mundo veio com aquela questão de dizer, porque deu certo. Não, tem coisas que não deram certo. E com isso, então, a gente acabou depois, posteriormente, tendo uma relação com o Christian, que é um sócio nosso belga, na qual nós três, então, montamos uma empresa chamada Renobrax. Né? Posteriormente, então, fizemos aí uma fusão com uma outra empresa, do próprio Christian, que era a Pampa Eólica. E depois disso, então, fomos a leilão. E aí vencemos um leilão em 2011, o maior parque eólico da América Latina. 2011, 2013. Entrou no mercado já ganhando um leilão do maior parque eólico da América Latina. Em 2011, exatamente. Empreendedor demais, né, Rosito? E coragem demais, né, cara? Explica pra nós como foi essa questão de ir pro leilão, como que tu chegou lá no leilão e depois do leilão, como que funciona isso? Como que funcionou? Eu acho que o legal da gente colocar, além da questão do leilão, tá? A gente colocar, eu estava comentando contigo, eu acho que é legal quem está olhando assistir, é o que eu chamo da tempestade perfeita. Tá? O que é a tempestade perfeita? Nós tínhamos um governo que estava fomentando as energias renováveis, a gente tinha um produto excelente, que era eólica, as empresas tinham um volume de projetos de energia eólica no sul do estado, que ninguém tinha naquela época, porque se provinha de uma crise, 2009, 2008, e nós tínhamos um momentum de mercado, porque tem que ter mercado e momentum. O momentum de mercado foi muito adequado. Então, com esses três fatores, a gente teve a tempestade perfeita. Com isso, foi instituído naquela época, em 2010, os leilões federais de compra de energia. Então, eram grandes volumes de energia que eram comprados pelo governo federal. Então a gente inscrevia projetos de energia. Energia, na verdade, não é a empresa que vai a leilão, mas sim os projetos de energia que são inscritos no leilão, aprovados pela EPE. Então eles vão então ao leilão e tu tem já investidores pré-estabelecidos para ir a leilão e fazer então a construção do parque, enfim, como tem que ser feito esse processo inteiro. E aí em 2011 a gente ganhou aí 402 megawatts no único leilão de energia. 200 torres eólicas instaladas? Isso, exatamente, isso em 2011. Né? Então aí fomos aí, ganhamos acho que um terço do leilão naquela época, né? E eu me lembro até hoje que é interessante porque na verdade a empresa era muito pequena. Então a gente tinha que se virar nos 30, eu acho que a gente não dormiu durante várias noites, né? Para poder deixar tudo redondo, né? Então foi um processo interessante ainda. Muito legal, cara. Nessa tua vida de empreendedor aí, qual foi o maior perrengue aí que tu passou, né? Desde esse estágio do zero a chegar nesse patamar imenso que vocês chegaram aí, fazendo o maior projeto eólico da América Latina. Que tu foi tua maior dificuldade? Minha maior dificuldade, eu acho que é quando a gente sai de um negócio para o outro, tá? Quando eu estava ainda bem jovem, fui montar a casa noturna. O perrengue é muito grande porque tu fica muito tempo sem ganhar, com muito risco e alocando capital. A mesma coisa aconteceu quando eu saí da noite e eu fui para a parte de energia renovável. Esse perrengue aí de 24 meses, vamos dizer, né? Algumas vezes 36 meses, né? Porque tu tem que estar, como eu brinco, né? Na parada de ônibus, né? Eu disse isso em Harvard uma vez, quase me bateram, né? Que acho que lá ninguém anda de ônibus, né? Então a gente tem que estar na parada de ônibus, né? Para quando vamos passar, tu entrar no ônibus, né? Que é a tua oportunidade de mercado. E então o que ocorre? O maior perrengue é quando tu sai de um mercado e tu vai entrar em outro mercado. Quando tu faz o teu negócio novo, aquilo ali sim que é uma dificuldade grande. Então eu acho que na saída do África
do News Pub, enfim, dessa estrutura de noite, do Arena, que eu tive 3 casas noturnas, quando eu saí desse mercado e fui para o mercado de renovável, ali sim houve uma dificuldade bem significativa mesmo, aonde então a gente acabou patinando bastante, mas é porque é um novo negócio. Então ali foi uma dificuldade realmente muito grande. Difícil. Cara, tu traçou alguma estratégia para atingir o sucesso? Sim. Cada empreendedor tem uma forma de agir. Alguns esperam e as oportunidades chegam e eles então embarcam nas oportunidades. Outros empreendedores, eles tentam correr atrás das oportunidades e outros tentam construir oportunidades. Eu sou aquele cara que gostava de ler. Não ler livro, tá? Porque meu avô sempre me batia porque eu não gostava de ler. Mas gostava de estudar e construir oportunidades enxergando mercados. Então é um processo um pouco diferente. A eólica não chegou em mim, né? Eu cheguei na eólica, né? A noite, por exemplo, ela não chegou em mim, né? Eu cheguei na noite, né? Apesar da ideia do África não foi minha, foi do Lorenzo, que veio aqui, né? Mas o que ocorre é que eu enxerguei o mercado de noite e disse, cara, é um mercado que tem um grande risco, mas tem um grande retorno, eu quero entrar nesse mercado, tá? Na questão da energia foi a mesma coisa. Então eu li o anuário da Exame, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante, que a gente consegue olhar e ali tu vê várias oportunidades, que tu vê para onde o mercado está indo. E aí tu consegue, então, desenhar para onde tu quer ir. E tu vai pavimentando aquela tua, vamos dizer, aquela estrada que tá, né? Então tu te planejou realmente em tudo que tu fez para chegar onde tu chegou. Tu acredita em sorte, cara? Eu acredito em sorte, mas eu acredito na tempestade perfeita, né? A sorte vem para todos, tá? O importante é que tu tem que estar lá no momento em que a sorte passa, né? E aí tu tá na parada de ônibus. Passou o cavalo branco, pula para cima antes que ele passe. É isso aí. Só que quando tu espera o cavalo branco, vai chover, vai ventar, de vez em quando vai nevar, e tu vai ficar ali embaixo, tem que ficar resiliente até que o cavalo branco passe. É verdade. Quantas vezes tu errou até acertar? Milhões de vezes. Né? O empreendedor que disser que não errou está mentindo. Né? Eu brinco assim, que o teu maior custo ele é o erro e não o acerto. Tá? Então o que as pessoas veem que está construído, né, é o teu menor custo. O teu maior custo realmente os erros que tu cometeu para te chegar lá. Então eu cito vários erros aqui. Tive uma casa noturna que eu fiz no interior, não deu certo. Tive negócios que eu tentei que não deram certo, não vou entrar no mérito agora, mas não foram poucos negócios. Né? Mas aquele que dá certo, paga a conta de 10 que tu errou. Tá? Com certeza absoluta. Que dica tu daria para quem está começando? Eu diria o seguinte, o Brasil, o empresário brasileiro, ele é um empresário pouco estudado. Não vou dizer nomes aqui, mas houve uma instituição de classe tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Lembro bem. E essa instituição de classe, houve uma época que a gente queria então trazer pessoas de fora, né, para darem palestra e tudo mais. E descobrimos que as pessoas não falavam inglês. Então, se eu pudesse dar uma opinião, o empresário tem que estudar. Quando eu estava no meu primeiro leilão de energia, em 2011, e eu olhei aquilo, agora nós sentamos um negócio em que a gente viabilizou um parque eólico aí de 2 bilhões de reais. E eu pensei, bom, agora eu tenho que dar uma estudada, porque eu estou num nível no qual eu vou ter dificuldade de ter com o que eu já conheço. Então, nessa época, eu me inscrevi num programa de Harvard, e não foi porque eu achei interessante, mas sim porque o Christian, o meu sócio, ele também é OPM de Harvard, também é ex-aluno de Harvard, como eu hoje, e eu disse para ele, olha, eu quero estudar inglês nos Estados Unidos. E o Christian olhou com o sotaque dele e disse, Zito, inglês não se aprende em aula, se aprende estudando negócios em inglês.
Ele é belga e fala francês, né? E aí eu olhei aquilo, tá, mas onde tu acha que eu vou? Ele me virou o computador dele, virou a tela e disse, vai para cá, aonde eu fui. Aonde era isso, Harvard. Eu olhei para ele, porra, mas como é que eu vou entrar em Harvard? Corre atrás. Aí corri atrás, 3 cartas de indicações, enfim, fiz o application, tudo mais. E tem uma história muito legal de uma entrevista de um amigo meu, que ele fez um dia antes de mim. Um dia. E ele fez a entrevista e o entrevistador falou para ele que ele não tinha passado. E ele disse assim, não, mas eu sou bom. E o entrevistador falou, não, mas aqui em Harvard não entra quem é bom, só entram os melhores. Nossa, acabou assim. E eu tinha, no outro dia, a entrevista. Bom, nem preciso dizer que eu entrei em entrevista tremendo. Mas, enfim, consegui passar. Fiz o meu TOEFL, meu inglês não é dos melhores também. O meu TOEFL eu acho que eu tirei 98, eu precisava de 110. Mas aí, pelas cartas de indicação, eu acabei sendo empurrado, passei, entrei. E acabei tendo os meus 3 anos lá, me graduei. Então, o meu recado para o empreendedor é isso. Tem que estudar, né? O mercado hoje ele é um mercado extremamente competitivo e globalizado. Então aquela história de dizer, eu vou montar ali uma carrocinha de cachorro quente e disso vou transformar no McDonald's, tá? Hoje não é assim que o negócio funciona. Tem que saber captar um fundo de investimento, tem que saber alavancagem, tem que saber estruturar um negócio, tá? Tu tem que saber coisas que antigamente tu não precisava saber. E para quem não teve a oportunidade de estudar e chegar nisso e ter esse entendimento, tu indicaria o que? Uma assessoria de fora? Que busquem uma assessoria de fora? Sim. Quando eu falo em estudar, não necessariamente a pessoa tem que ir para Harvard, tá? Mas a pessoa tem que ir para uma internet. Eu tenho um sócio meu que todo mundo pergunta se ele é engenheiro, né? O Gustavo. Então vale a pena entrevistar ele, que ele agora com Covid ficou com medo de vir. Quando ele assistir aqui, eu vou dizer, Gustavão, você tem que vir aqui, né? O que acontece aqui? Todo mundo acha que ele é engenheiro. Ele não é engenheiro, ele é administrador, né? Só em administração. Mas ele é um cara que fuçava a internet direto, dia e noite. Como é que funcionava um parque eólico, como é que era isso, como é que era aquilo, e medição de vento, não sei o que. E até hoje ele é assim. Então o que acontece? Não necessariamente a gente tem que ter a educação formal, como a gente chama. Mas ser um autodidata. Pesquisar, né? Entender, correr atrás do que a gente quer e entender o mercado ao qual a gente vai se inserir. Muito legal. Gente, vamos receber aqui um currículo da Sandriele. Passa pra gente o currículo dela. Nosso objetivo é todo sábado receber um currículo e tentar que no sábado seguinte essa pessoa já esteja recolocada no mercado. Por gentileza. Olá, tudo bem? Me chamo Sandriele Bacri, tenho 28 anos e resido em Cachoeirinha. Há mais de 4 anos e meio, iniciei um trabalho como consultora de vendas numa clínica estética em Porto Alegre, uma das mais renomadas do Brasil. E desde aí eu venho trabalhando com vendas. Nesse momento tão delicado da pandemia, acabei saindo desse ramo e estou procurando uma nova oportunidade de trabalho. Então eu conto com Vai Lá e Faz, com esse programa top, né, que eu super recomendo, para estar me recolocando novamente no mercado de trabalho. Tenho muita expertise em vendas, sei que domino muito esse assunto, então agradeço mais uma vez e um beijo a todos. Que legal, vamos tentar então recolocar aí a Sandriele, vamos ver se até o próximo sábado a gente conquista o seu objetivo aí junto com ela. Vamos para o nosso intervalo comercial, já voltamos com o Rosito aí. E voltamos aqui então com o Ricardo Rosito, diretor da Renobrax, o cara que desbravou o Rio Grande do Sul aí no mercado eólico. Vamos lá, Rosito, vamos continuar aí tentando passar um pouquinho da nossa experiência para as pessoas que estão nos assistindo. Cara, um cara que estudou em Harvard, uma experiência fora do país aí brilhante. Foi uma pergunta assim sobre tempos. Eu acho que tu vai poder nos ajudar melhor e muitas pessoas divergem disso. Quantas horas por dia tu trabalha? Ou quantas horas por dia o novo empreendedor tem que trabalhar?
Eu acho que isso é um ponto bem interessante, né? Porque isso é uma discussão que eu tenho quando eu, enfim, estou na minha empresa ou monto algum negócio novo, né? Eu falo da hora cadeira, né? E a hora cadeira, ela não é a hora resultado. Eu tinha uma série de discussões quando eu trabalhava à noite, o Lourenço iria se lembrar disso, e eu dizia o seguinte: na época eu tinha uma relação onde havia um sócio que fazia a parte operacional, eu fazia a parte de captação de recursos, enfim. E ele reclamava que eu trabalhava pouco. E o Baiar estava certo. Quando o Baiar assistia isso aqui, eu gostei que ele assistisse para ver isso, né? Só que o meu resultado era maior, porque o dinheiro no caixa que eu trazia era maior que a operação. Então, o resultado, a gente tem que estar aonde gera resultado, tá? Resultado na hora cadeira. Resultado é trazer dinheiro para dentro da empresa, é trazer contrato, é agreement, é trazer recebível. Então, é aquela história de dizer que vai ficar 8 horas sentado numa cadeira, isso aí não. Então, tu pode estar, por exemplo, à noite com a tua esposa, por algum acaso, e ter uma ligação 9 da noite. Porque todo mundo aqui que for fazer negócio com alguma empresa multinacional grande, ninguém vai conseguir falar com o diretor de uma multinacional 5 da tarde. Você vai falar com ele 9 da noite. Né? Você vai falar com ele ali 8h30. Né? É o horário que ele tem tempo para te atender. Porque senão ele está na urgência do escritório dele. Então tem que estar disponível. O meu recado para o empreendedor é disponibilidade. Se por algum acaso eu tiver uma call agora, meio-dia, alguma demanda, ou eu entender que para eu falar com o presidente de alguma empresa eu vou ter que ligar para ele sábado ao meio-dia, eu vou ligar para ele sábado ao meio-dia. Então o importante para o empreendedor é ele ter disponibilidade para o negócio dele. Ele ter uma estrutura que gere disponibilidade. Acho que esse é o principal. Cara, para mim tem sido um MBA estar entrevistando todos esses caras aqui de sucesso que eu tenho entrevistado. E é mais um aprendizado hoje com o Rosito. Não é a hora cadeira, é a disponibilidade e o resultado que tu traz para dentro do teu negócio. Muito bom isso. Rosito, qual foi o teu maior case? Meu maior case hoje, sem dúvida nenhuma, foi a Renobrax. E eu diria para vocês o leilão de 2011 especificamente. Ganhamos o leilão de 2013 também, mas 2011 foi um ano emblemático. Né? Foi onde realmente a gente, com uma estrutura mínima, para não dizer zero, eu cheguei ao ponto de negociar com a Rio Bravo, né, que é um dos maiores fundos do Brasil, sentado em cima de uma impressora num escritório, porque não tinha cadeira no escritório naquele momento. A gente estava se mudando. Então, estava se mudando do escritório para uma outra estrutura e eu estava lá indo carregar caixa. Essa é a realidade. Né? Quem não conta isso está mentindo. Né? Fui carregar caixa. Nessa história de carregar a caixa, me liga, na época, o Cláudio, né? E eu tinha que negociar com ele alguns pontos. E eu olhei para o Gustavo, ele e a Cris, que trabalha com a gente há muito tempo, é uma menina que faz a parte administrativa, e sentei na impressora do escritório, peguei o telefone, bom, vamos resolver. Então eu acho que 2011 foi um ano emblemático em relação a isso, né? Claro que tem sempre a questão do primeiro negócio, que foi na noite, que a gente tinha que pregar teto, mas eu acho que esse momento, 2011, foi um momento, vamos dizer, muito importante. Foi muito sofrido para chegar lá. 2011 para ti foi um ano emblemático em todos os sentidos. Eu não me lembro, tu te tornou presidente do Singeólica, foi logo depois disso, né? É isso aí. O que ocorreu é interessante, me tornei logo depois de 2011, em 2012, então, na época eu tinha aí 30 e poucos anos, né? Até tem uma história interessante com relação a isso. Eu vou dizer só, mas tu era o cara mais adorado dentro da FEPAM, cara. Os caras da FEPAM do Rio Grande do Sul, diz que eles têm uma estátua tua lá dentro da FEPAM. Diz que tu era o cara seguinte que mais concordava com a posição do Estado naquele momento. É uma coisa difícil, né? Mas eu queria dizer o seguinte, né? É que eu não conseguia entender, um idealista, que foi para o mercado de energia renovável, que extrai carbono do ambiente, que gera emprego, gera renda, sofre tanto com relação a licenciamentos. Se a gente estivesse queimando carvão, aí eu entendo.
Mas, tia, nós estamos fazendo eólica, entende? Então, eu acho que teria que ter uma proatividade maior naquela época. Hoje não, hoje eu não critico a FEPAM, porque hoje a FEPAM realmente está bem diferente do que era na época do Nilvo. Eu falo do Nilvo, hoje é um cara que eu muito bem e tudo mais, mas naquela época nós tivemos guerra aberta em jornal. Né? Só voltando ao assunto do sindicato, me tornei presidente do sindicato de energia, né, renovável, quando eu tinha aí 33, eu acho, era jovem na época, e eu não sabia nem que a gente tinha que negociar dissídio. Mas era presidente do sindicato, mas eu não sabia, eu aprendi lá. Né? Então foi muito interessante, porque eu sentei na cadeira, eu não sabia direito como é que a coisa tinha que ser, mas eu sabia o quê? Bom, eu tenho que colocar a energia renovável na pauta, né? E aí, com 30 e poucos anos, eu tinha reunião com o ministro, e houve uma vez que eu marquei reunião, peguei o avião e fui para lá. E aí o ministro, na época de Minas e Energia, lá em Brasília, ele me olha e pergunta para mim, cadê o presidente do Sindicato de Energia? E eu olhei, sou eu? Cara, tu? Sim. Ah, mas e tu veio sozinho? Sim, mas não preciso de uma comitiva para vir aqui te pedir as necessidades do nosso mercado. Aí ele me olhou, disse, não, vamos para a reunião. Entrei na reunião, debati com ele, passamos ali 1 hora em reunião. E no final da reunião, ele me olha, Rosito, quantos anos tu tem? E na época eu falei, agora, 33 ou 34. E ele me diz assim, meu Deus, quando tu tiver a minha idade, 55, vai ter muita energia eólica aí, né? E aí, voltei. Também fui conselheiro da Fiergs naquela época, nem preciso dizer, eu era ali um dos mais jovens na época também, na mesma época, 2012, 2013. E aí então eu tive essas discussões ferrenhas com a questão de FEPAM, né? Que o Matheus brincou comigo aqui, né? Mas não é fácil, né? Não, não é nada fácil. Só para você ter ideia, questão de FEPAM. Naquela época, eu não vou exatamente falar agora. Naquela época, um parque eólico no Nordeste, a partir do momento que tu já tinha o projeto na mão, tu liberava ele em 1 ano e meio. E no Rio Grande do Sul precisava 5 anos, quando conseguia. Por isso que o Nordeste se desenvolveu muito mais do que nós aqui no Rio Grande do Sul quanto a isso. Certo, né, Rosito? O que ocorre é o seguinte, vocês devem lembrar de que eu falei a questão do momentum. Tá? Então, o que acontece? O momento em que a gente colocou aqui o maior parque eólico da América Latina, 2011, depois de 2013, o Rio Grande do Sul teria que ter se apropriado naquele momento, na hora de liberar com mais facilidade novos parques, com mais facilidade a cadeia eólica e com mais facilidade, inclusive, incentivos fiscais. E naquele momento o Rio Grande do Sul ele perdeu a mão nisso e não é um erro, né, para o governo do Tarso, não é uma crítica ao governo, eu acho que há dificuldades imensas quando a gente senta na cadeira, como governo, como presidente, mas é importante a gente ressaltar que aquele era o momento da gente ligar o turbo. Cara, o momento e diversos interesses, eu me lembro naquela época, liberavam dinheiro para o argentino, e nada contra os argentinos, mas não liberavam para o próprio empreendedor dentro do estado do Rio Grande do Sul. Parece que o gaúcho não tinha credibilidade e os que vinham de fora estavam tendo diversos privilégios e acabaram deixando uma dívida aí com o nosso estado gigantesca. Né? Rosito, um país instável como o Brasil, tu acredita em planejamento de longo prazo? A gente sempre tem que ter um planejamento de longo prazo. A gente pode, em vários momentos, dar um passo para o lado para dar 2 passos para frente. Mas é fundamental a gente saber aonde a gente quer chegar. Não tem como a gente trabalhar sem ter objetivos claros. O teu objetivo, ele pode mudar um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas tem que ter um range. Então tem que haver um planejamento de longo prazo, sim, e tem que constar, por exemplo, por nós estarmos num país instável, a gente não pode ter uma alavancagem muito alta nas empresas, como é o caso dos Estados Unidos ou Europa. Tá? Eu acho que isso é o recado que tem que dar claro, que é a questão da própria alavancagem.
quando a gente está num país estável, que cresce todo ano, tu tem que alavancar, né? Tu tem que investir em ativo fixo. Quando está num país instável, tu precisa não alavancar e ter caixa para sobreviver em momentos de crise, inclusive momentos de crise os quais estamos vivendo hoje. O momento, tu acha que tem que ter um conservadorismo aí? Eu acho que tem que ter, eu não vou chamar de conservadorismo, mas eu vou chamar de uma reserva estratégica. Porque o mercado, como é que funciona um país aonde tu tem aí uma instabilidade grande? Vem uma onda, um tsunami, e vários morrem no tsunami. Os que sobrevivem ao tsunami são aqueles que têm sucesso antes de vir a próxima onda. E para sobreviver ao tsunami, tu tem que ter resiliência, caixa e credibilidade. Senão tu não rende ao tsunami. Eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que é legal. A própria XP Investimentos, todo mundo conhece o case, eu conheço um pouco mais de perto. E houve um tsunami em 2008, se me recordo. 2008. E esse tsunami que aconteceu naquela época, eles tiveram desesperadamente correr atrás de caixa, né? Para não ter algum risco de desencaixe ali e acabar morrendo na praia. Depois que sobrevive a isso, tu vai embora. Aí tu tem um outro momento para te poder remar, né? Como surfar, vem uma onda, tu tá ali, tu tem que correr para entrar. Esse é um processo importante. Entendi. Tem algum mentor, alguma referência? Assim, um cara que te espelha? Eu brinco, né? Eu tenho várias mentores e dívidas morais, que eu chamo. E tem uma outra brincadeira que eu faço, que é legal dizer, que é o seguinte. Até pra gente nascer, nós precisamos de um médico, de uma enfermeira, de um pai e de uma mãe. Então a gente não faz nada sozinho. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz em equipe. Então sim, eu tenho mentores e eu tenho muitas dívidas morais. E alguns mentores eu posso dizer aqui, um deles é meu sócio, é o próprio Christian Hunt, tá? Que é um belga com quem eu aprendi muito com ele. Um outro mentor é o Edgar Bortolini, CEO da Parks. Ele tem uma trajetória significativa na parte empresarial. Um outro mentor foi o meu avô, que eu tive aí durante muitos anos, infelizmente faleceu, mas ele foi presidente do CGBUX, presidente da DHB, diretor aí da Previdência e dos militares, então é um cara com um histórico grande. E eu tenho dívidas morais também com pessoas que me ajudaram, né? Que como o Marcos Maisonave, da Trust, é uma dívida moral que eu tenho. O Leandro Lemos, uma pessoa que, quando eu cheguei com a Renobrax, que era uma folha de papel lá na PUC, eu, o Christian e o Gustavo, ele me ajudou, o Bortolini também. Então eu acho que a gente tem que ter mentores, nós temos que ter pessoas que nos ajudem, senão a gente não chega a lugar nenhum. Entendi. Para encerrar esse bloco, vamos falar de força, foco e fé. Nessa ordem, o que tu me diz dessa frase aí? Vamos lá. Em Harvard, o meu apelido no meu grupo era foco. Porque o pessoal vinha, dava uma viajada e eu dizia, nós temos que ter foco para realizar o nosso trabalho aqui e ir embora. Porque a gente tinha que ler 3 cases por dia. 3 cases por dia, inclusive a gente tinha aula sábado, era algo assim brutal. Então tu tem que ler 40 folhas, 50 folhas, estudar. Cada case são 150 folhas por dia, para no outro dia fazer um resumo e debater. Era uma tarefa inglória. Então tínhamos que ter muito foco. Então o que eu posso dizer para vocês é, primeiro desses 3 pontos é foco. Tem que ter foco. Foco claro com relação a isso, né? Tem que ter foco o que é importante, o que não é importante ser feito na empresa e na vida. Força. Força eu vou classificar a força como resiliência. Porque eu acho que a força no negócio, aquela coisa imperativa, não funciona. Ditadura não funciona. Tem que ser uma coisa conversada, negociada e alinhada. Se o melhor caminho entre 2 pontos fosse a reta, os rios seriam retos. O melhor caminho entre 2 pontos é o com menor resistência. E fé é o que te dá a esperança para te ter resiliência, força
e foco. Cara, excelente, muito bom, Rosito. É o que eu digo para todo mundo, cara. Esse programa tem sido para mim uma escola, mais que uma faculdade. E além desse programa, ele vai muito além disso, a gente também traz diversos projetos sociais. Nosso objetivo com o programa é recolocar pessoas no mercado, ajudar novos empreendedores com a experiência de quem já atingiu o sucesso e também fazer diversas ações sociais, não só com assistencialismo, mas também ajudando as pessoas tecnicamente a formarem uma profissão. Agora nós vamos assistir um vídeo de uma ação social que é da Royal Vôlei, Royal do Vôlei. Este pessoal tem feito um trabalho excelente, procurou o programa para nós divulgar o trabalho deles e eles estarão aqui conosco e o programa vai ajudar eles. Por favor. Olá, sou o Royal, sou ex-jogador de voleibol de seleção brasileira e hoje comando a ONG Vivendo Esporte. Tenho um projeto social para criança no contraturno escolar que ensina o voleibol. Hoje já se passaram 500 crianças desde 2015 até antes da pandemia. Também temos um trabalho com os surdos, ensinando voleibol. Eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, um pouco na velocidade, mas um pouco do meu trabalho. Agradecer ao programa Vai Lá e Faz e dizer que eu tenho um projeto aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte, que está em fase de captação, que é para atender 540 crianças na região da Serra, Canoas e 2 núcleos em São Paulo também. O nosso objetivo é levar o esporte à criança que não tem essa possibilidade. Gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de falar. Tá bom? Muito obrigado e tudo de bom a todos. Ronaldo, conta com a gente, tá? Pro nosso projeto Vai Lá e Faz, vai estar junto com vocês, ajudando a divulgar ao máximo esse trabalho. E o que a gente puder auxiliar, entra em contato com a nossa equipe, entra em contato aí com o nosso pessoal que já tem falado contigo pelos bastidores. E eu, pessoalmente, também, o que puder estar incentivando, a gente vai estar incentivando. Vamos para o nosso intervalo comercial, voltamos já com o quadro Contra a Parede, que essa eu quero ver o Rosito, mesmo cara que já trabalhou na noite, sair bem dessa. Vamos até o próximo bloco aí, em seguida voltamos. E voltamos aqui do nosso intervalo com o Ricardo Rosito, cara que desbravou o mercado eólico no estado do Rio Grande do Sul, cara que estudou em Harvard, cara que atingiu o sucesso e hoje tem 42 anos e está aqui passando a sua experiência para nós. E agora vamos deixar aí o Ricardo contra a parede. Rositão, o que os vizinhos falavam quando tu começou a ganhar dinheiro? Olha, os meus vizinhos eu conheço há muitos anos, né? Mas ninguém foi... Brincadeiras, claro, aconteceram nos elevadores, né? Mas geralmente eram perguntas. Ah, olha, eu tenho meu negócio aqui, eu tenho a minha loja, o que eu faço com ela, o que tu acha? Eram muitas perguntas com relação ao que eu fazia. Então, foi positivo. Não foi naqueles, pô, esse cara tá armando, tá fazendo, tá acontecendo como normalmente acontece. Não. Não, que bom. O Lorenzo comentou com nós isso aí também, te deu muita risada aí, cara, em razão dessa pergunta. Mas é isso aí. Quando tu começou a te destacar, cara, muitas pessoas se aproximaram e do nada apareceram novos amigos. Qual desses dias te marcou mais? Eu acho que é o seguinte, eu acho que amigos, tá? São aqueles que estavam contigo quando tu estava ralando, tá? E eu tenho muitos amigos meus que estavam comigo quando eu estava ralando lá atrás e sou agradecido a eles, né? Inclusive o Lorenzo é um deles que sempre esteve junto comigo aí, independente do momento de vida que eu tivesse, ou em cima ou embaixo. E esses são os amigos que realmente ficam, né? E tem um outro que foi diretor comigo no sindicato, o Marcelinho, que ele, quando minha mãe teve o AVC, eu estava começando a Renobrax, ele corria comigo 2 vezes por semana no Parcão e a gente trocava muita ideia, porque realmente era um momento difícil para mim de vida, negócio novo, a minha mãe com algumas dificuldades, enfim, estava no hospital, então são amigos que ficaram. Fiz amigos depois, grandes amigos depois aí,
amigos e sócios em outros negócios, né, como o Zeca, o Alex, enfim, que eu brinco, né? Eu trabalho com amigos, né? Eu gosto de trabalhar com gente que eu goste, com gente que eu me sinta à vontade para trabalhar, né? Mas é interessante isso, é uma pergunta boa. Legal. Cara bonito, né, cara? Trabalhando à noite, de sucesso. Já passou por alguma situação de assédio dentro da tua empresa? Já passei de assédio. Não vou comentar aqui. Né? Não, o quadro é esse, né, cara? Não, mas já passei. Na noite era surreal a questão do assédio, porque na noite, enfim, além de eu ser um cara mais jovem, tive poucos anos naquela época, né? Era um ambiente propício ao assédio. Então, quando eu comecei na noite, realmente era significativo o assédio. Cara, vamos lá. Para nós encerrar a tua participação aqui, eu tenho mais algumas perguntas que realmente tem a cara do Vai Lá e Faz. Tu te considera uma pessoa de sucesso? Me considero parcialmente com sucesso. Nossa, tem muita coisa por vir ainda, então. Eu ainda quero fazer outras coisas ainda, né? Tenho sonhos a serem realizados, vamos dizer, né? Que legal, cara. Não para nunca, Rosito. Na verdade, eu sempre dizia uma frase. Cada negócio que eu montava, eu dizia, agora esse vai dar certo, eu vou me aposentar. Agora esse vai dar certo, eu vou me aposentar. Eu acho que eu falei isso umas 3 vezes. E o que acontecia é que sempre que aquele negócio dava certo, eu acabava, vou fazer outro, né? E aí se montava uma outra coisa, aí se trabalhava alguns anos ralando desesperadamente, e aí dava certo, e aquele estresse maluco, e aí tu acalmava e dizia, agora vamos agora vai. Agora vamos de novo. Te considera um cara que vai lá e faz? Sim, isso sim. Eu considero um cara que vai lá e faz, porque eu acho que vai lá e faz é uma frase muito significativa do programa, né? Porque vai lá e faz é a questão de tu ter foco e tu ter ação, que é atitude, né? Pegar e fazer. Então, se tu te colocou a fazer algo, um negócio, ou com uma pessoa, tem que ir lá e fazer, né? Pega aquilo e faz. Não fica, veja bem. Faz. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Tá? É isso aí. Cara, muito obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Para mim foi maravilhoso aqui o aprendizado nesse sábado. Só tenho a te agradecer aí por estar aqui conosco. Obrigado aí. Eu te agradeço. Espero aí poder ter contado aí, compartilhado um pouco da minha história e para que outras pessoas possam aí aprender e aproveitar os erros aí, né? E alguns acertos aí que eu consegui fazer ao longo da minha trajetória aí. Rosito, antes de ir embora, me ajuda a responder 2 perguntas aqui externas. Vamos lá. Por favor. A Ana Paula Taborda pergunta para nós: como empreender quando a dualidade é empreendimentos tecnológicos e saúde financeira? Me ajuda a responder essa pergunta da Ana Paula aí, Rosito. É uma boa pergunta. Empreendimentos tecnológicos e saúde financeira. Empreendimentos tecnológicos, eles têm um risco elevado. A gente chama de risco digital. Quando eu chamo de risco digital, é porque não sobra nenhum ativo depois que tu investe. Quando tu faz uma frota de caminhão e tu teve algum problema, tu tem os ativos que são os caminhões. Tem o teu ativo que é a tua mesa. Quando tem um negócio digital, ele não tem ativo. Então, a perda de capital, ela zera. Então, é muito difícil de tu conseguir ter captação e a tua saúde financeira é um pouco mais complexa. Tem que procurar pessoas que possam, enfim, ajudar na saúde financeira do teu negócio, que estejam aptas a assumir riscos significativos de capital. Legal. Vamos ouvir a pergunta aí da Tatiane Alvarenga. Me chamo Tatiane Alvarenga, sou sócia do Espaço Terapêutico Raio de Luz, situado em Canoas. Trabalhamos com diversas terapias holísticas e o nosso objetivo é auxiliar na saúde e bem-estar do nosso público. Nós fomos muito afetadas em virtude dessa pandemia. Nossos consulentes, a maioria, estão resguardados dentro de casa e gostaríamos de saber se existe alguma forma,
alguma opinião para que possamos reverter este quadro e beneficiar o nosso espaço. Gratidão. Tatiane, vamos lá. O que eu poderia te dizer? Para o teu tipo de negócio, as pessoas precisam saber que tu existe, né? Então, divulga o teu negócio nas redes sociais, aproveita esse momento que as pessoas estão em casa, com o celular mais tempo na mão, mais tempo usando a internet e tenta criar aí um pequeno planejamento e uma estratégia de marketing. Acho que é por aí, né, Rosito? Eu queria dizer duas coisas, né? Acho que a primeira questão é aquela que, lembra que eu falei no início aqui na questão das ondas, né? Que por ser um país instável, a gente tem a questão da onda, né? Então eu queria dizer o seguinte, o momento dela é entrar no modo de sobrevivência, né? Esse mercado ele vai mudar, ele vai voltar a ser o que era antes, mas ele vai demorar um tempo. E o que vai acontecer? Alguns vão morrer, outros vão ficar. Então, se ela tiver resiliência, ela fica e vai pegar o mercado dos outros que sairão do mercado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também, que eu diria, tem que fazer promoções. Acho que tu colocou uma questão de marketing, claro, mas eu vou colocar promoção, né? Vende a um preço menor para daqui a 2, 3 meses. Tem que ter promoção de alguma forma para fazer com que o teu cliente volte e aí chamar mais pessoas, né? Então, Tatiane, divulga teu negócio, faz promoções, aproveita as redes sociais e resiliência, que vai dar tudo certo. Encerramos aqui. Rosito, muito obrigado. Nosso quadro Contra a Parede aqui com as minhas perguntas que detonam, perguntas de fora que a gente tem que responder de bate-pronto. É isso aí. Vamos para o intervalo comercial, voltamos em seguida com a Mahler Inox, a Juliane e o Anderson, que vão passar muito da sua experiência aqui para nós. Até o próximo bloco. E voltamos aqui no nosso intervalo comercial. Estou recebendo aqui a Juliane e o Anderson da Mahler Inox, uma empresa de 62 anos de mercado. Estou muito feliz pelos dois estarem aqui. Estamos estreando a nossa arquibancada, que vamos estar recebendo pessoas de faculdade nas próximas entrevistas. E é uma honra para mim vocês dois estarem estreando aí a nossa arquibancada. Anderson, Juliane, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, porque a história da empresa de vocês ela é incrível, gente. Gostaria que vocês compartilhassem conosco aí um pouquinho da tua história, um pouquinho da empresa. Anderson, conta um pouquinho para nós aí, como que começou a Mahler e o que tu faz hoje dentro da empresa? Certo. Começou como uma empresa, quase como toda empresa pequena, né, dentro de uma garagem. Meu avô fundou em 1958, fabricando dobradiça de assento sanitário. Foi o primeiro produto que ele teve a ideia de fazer, né? Ele olhava para as dobradiças que existiam no mercado, todas quebravam, todas enferrujavam. Ele pensou, vou usar o aço inox para fazer isso. E dali a linha foi se expandindo, foi crescendo até o momento de hoje, né? A Mahler, para quem não sabe, ela é uma empresa que trabalha com inox, faz dobradiças, uma série de outros produtos aí que às vezes a gente toca e nem sabe que é da Mahler. A Mahler ela fica em Cachoeirinha, no Distrito Industrial, uma excelente indústria. Tanto o Anderson aqui quanto a Juliana, eles fazem parte do plano de sucessão da Mahler e vieram contar para nós aqui como que eles estão vivendo isso hoje, passar para nós como é a experiência de uma sucessão. Juliane, fala para nós um pouquinho aí como está sendo essa experiência hoje de vocês. Uma empresa do avô que passou para o pai, é uma empresa familiar, vocês já contaram que tem outros envolvidos dentro da empresa. Conta um pouquinho para nós. O processo de sucessão, ele é um processo meio, digamos que tem um dilema, né? Porque como tem uma carga emocional pelo meio de tudo isso, então ele acaba sendo um processo lento para a gente conseguir se adaptar a isso e a pessoa que está deixando o cargo, né, conseguir seguir.
Então hoje a parte mais comercial é que está sendo realmente mais focada no momento, né? A questão de reestruturação comercial e a parte de lançamentos de novos produtos para poder manter a continuidade, uma adaptação, né? Que a nova geração, digamos assim, vê pela... O processo ele era um processo mais contínuo, digamos assim, pela pessoa anterior, no caso meu pai. E agora a gente está procurando incrementar e mudar. Então a associação ela traz um novo olhar pelo mesmo produto, digamos assim, mas com um novo posicionamento. Entendi. E como, Anderson, como é essa responsabilidade de dar sequência num negócio de 62 anos e não deixar cair, né, cara? É grande, é grande. É uma pressão, mas que a gente nasceu dentro dessa empresa, né? Vem desde criança sendo trabalhado para que essa associação fosse tranquila e leve, apesar da responsabilidade. Então, nosso pai também é super tranquilo no que ele nos passa e na forma com que ele vem nos entregando. Então, nada demais, faz parte. E qual é a tua função dentro da empresa hoje? Hoje eu trabalho em novos produtos. Então, o que a Juliane falou da gente trazer novos produtos, olhar para o mercado de uma forma diferente, eu trabalho muito na pesquisa disso, de entender como que o nosso sistema produtivo, como que o nosso material, como que a forma com que a gente olha para o mercado pode se atualizar e fazer com que o portfólio se mantenha à frente, né? E tu é um cara que põe a mão na massa, vai pro chão de fábrica? Ponho. Eu passo o dia inteiro dentro da fábrica. Eu passo o dia inteiro lá porque, além de gostar, eu acho fundamental para que os processos sejam construídos dentro da nossa ótica, né? Dentro das nossas métricas. E tu, qual é a tua função lá, Juliane? Eu trabalho mais no comercial, sou diretora comercial, então estruturo mais essa parte. Mas hoje, em razão da situação atual, a gente acaba me envolvendo em todo o processo. Diretora comercial. Isso. Tem que pôr venda para dentro e faturamento. Exatamente, sempre atrás disso, mas buscando ter o controle do resto da função da empresa. Uma empresa familiar como a de vocês, né? E tendo toda essa associação e os nossos telespectadores tenho certeza que também têm as mesmas dúvidas que eu. Existe muita vaidade no meio? Muita não. Existe alguma. Existe vaidade. Existe. Porque nós não criamos esse negócio. Nós estamos herdando esse negócio. E as pessoas que talvez olham de fora, às vezes fica aquele choque, assim, será que merecem, não merecem? Fica uma área cinza. E o que tu acha? Merecem ou não merecem? Merece. Eu tô lá roendo o osso todo dia. Ela também. A gente bota a mão na massa e trabalha com vontade. Se envolve mesmo. Qual é o público-alvo hoje de vocês? São lojas de ferragens, né? Home centers, construtoras e outras indústrias. A gente fabrica peças sobre desenho, né? Sob encomenda. Então está mais ou menos meio a meio hoje. O varejo de ferragens e a indústria que nos demanda também. Juliane, qual é a maior dificuldade que tu está enfrentando hoje na área comercial com essa questão da pandemia? Lidar com as pessoas. Eu acho que isso é uma dificuldade, não só minha, eu acho que geral, né? Porque hoje todo mundo está passando por uma transição. Normalmente já é uma coisa complicada, tu lidar com pessoas no sentido de que cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua visão. A gente, como empreendedor, tem aquele sangue nos olhos diário e nem sempre as pessoas respondem como a gente espera. Fala em equipe? Tu fala a questão da equipe? Isso. Ou tu fala questão geral? Equipe e até o próprio chão de fábrica mesmo. Então, porque tem que estar sempre tudo muito... Uma mudança de cultura também, né? Uma mudança de cultura, exato. Então, porque vem do meu avô, vem do meu pai, e aí a gente não tem esse foco muito bem alinhado ainda. Mas, então, para mim, esse gerenciamento de pessoas acaba sendo... Gestão de pessoas, não, eu também acho, não é uma coisa muito fácil, né? A gente tem que envolver muito tempo, treinamento, e o pior disso, que às vezes tu treina, capacita essas pessoas e teu concorrente ainda te leva. Ou elas vão lá e querem montar teu próprio negócio com essa tua estratégia e às vezes acabam virando até teu concorrente. Não sei se no caso de vocês é assim. Aí, o virar concorrente ainda não aconteceu, mas a troca entre indústria, sim. Troca-troca. Mas acho que é natural, é um jogo do mercado, né? E me diz um negócio,
qual é o plano de vocês daqui para frente? Onde vocês querem chegar com a Mahler daqui para frente? A ideia Vamos deixar a diretora comercial, que a responsa agora está em cima dela também, né? Não. A ideia é seguir o barco e se adaptando, trazendo novas possibilidades, né, para dentro da empresa. O foco principal agora é a gente tentar que o consumidor final entenda que ele tem a capacidade de fazer muitas coisas, porque hoje a gente não tem, a Mahler, a história dela nunca foi focada no consumidor final. A gente sempre foi procurado, digamos assim, né? Por ser um produto muito específico, o mercado procurava e a gente ofertava, mas agora é o inverso, a gente precisa fazer que o consumidor final tenha consciência do quanto o inox tem uma durabilidade, de quanto que ele pode agregar no produto, na porta ou na casa dele mesmo. Então o desafio é esse, que o consumidor entenda e dê valor ao produto. E ele mesmo consiga usar. Mas acaba sendo, né, as pessoas às vezes não têm tempo para pensar ou são mal assessoradas, porque todos nós temos um pouquinho mais de entendimento com obra, com uma série de experiências que a gente já viveu, que o inox é um produto de maior durabilidade, né, gente? Então, às vezes, paga um pouquinho mais caro, mas tem um produto para uma vida toda, né? Então, sim. Pô, pessoal, vamos se atentar a isso, né? Às vezes, o pessoal, com essa questão de buscar na internet ou buscar outro tipo de produto, mas daqui a pouco tu compra 3, 4 vezes o mesmo produto e não está comprando algo de quem realmente está investindo em qualidade, que é o aço inoxidável, né? Sim, a gente sempre bateu nessa tecla litoral, da principalmente, né? Litoral, parte litorânea, o que tu precisar é aço inoxidável, sem dúvida alguma, né? Sim. Mas as pessoas eles vão pro mais barato, né? Na hora da compra ali tem essa questão, né? Porque já está no final da obra e às vezes até está com o orçamento já muito apertado, né? Mas a gente trabalha muito na educação do público nesse sentido. De no momento da compra, o vendedor do balcão, né, da loja, conseguir mostrar que o aço inox vai durar aí. A nossa garantia tem peça que é de 25 anos. 25 anos de garantia. Se tu chegar hoje com uma peça que foi criada lá nos anos 50, 60, lá na empresa a gente troca a peça para ti. Cara, isso é muito Porque incrível, dura muito, realmente dura muito. Cara, a tua entrevista acabou sendo uma propaganda do teu negócio, porque, cara, olha aí, gente, é surpreendente isso. Pra mim é novo isso que tu tá me dizendo. Como eu digo, isso aqui pra mim tem sido um aprendizado. O cara chega com 25 anos de garantia num produto, isso é incrível. E como vocês... Isso aí vocês têm que divulgar mais, né? A gente divulga. Tem que divulgar mais e pôr isso nas redes. Qual é o próximo passo, então, da Mahler? Novos produtos. Ou de vocês como empreendedores, né? Voltar a participar de feiras, porque é importante, né, mostrar novos produtos, mostrar novas aplicações do nosso produto e fazer com que os clientes vejam o potencial em agregar o nosso produto com o produto deles, né? Um fabricante de portas precisa entender que as nossas novas dobradiças vão trazer um valor agregado maior para a porta e para o cliente final. Então é se expor mais no mercado. E qual é a estratégia para chegar nesse objetivo? Aí vocês já criaram uma estratégia? É despertar realmente no consumidor isso e assim, se tratando de portas, né? Eles pensam em vender a porta, mas não pensam que a dobradiça, se não for uma dobradiça boa, vai derrubar a porta deles, né? E a pessoa comprou a porta e então a estratégia teria essa, em fazer com que as pessoas realmente entendam a importância do comprar bem, né? E não ser focado muito na questão preço. Porque hoje, uma das, digamos assim, das dificuldades que a gente passou nos últimos anos foi em relação ao produto chinês. O preço do produto chinês em relação ao produto brasileiro não se compara. Mas também a qualidade da Mahler tem sobre o produto chinês, né? Então vocês conseguem, claro, agrega valor, mas em razão da qualidade, né? O valor fica um pouco mais alto em razão da qualidade. Nem se compara o produto da Mahler com os produtos chineses, né? A indústria brasileira. Às vezes, pessoal, a gente tem que começar a olhar mais para cá, né? Tem que começar a dar mais atenção, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal é mais conservador, mas ao mesmo tempo que o pessoal é conservador, acaba pegando essa onda do commodity da internet aí
e não pensa a longo prazo, pensa a curtíssimo prazo, que está investindo num produto de baixa qualidade e ao mesmo tempo não está fomentando a indústria do Rio Grande do Sul, os empreendedores do Rio Grande do Sul, que geram renda e riqueza aqui para o nosso estado, né? Sim. Sim, é uma dificuldade diária, digamos assim, a gente conseguir que as pessoas tenham essa consciência de fomentar a indústria local. E hoje, claro, que a gente não tem como concorrer direto com o produto chinês na questão preço, então realmente a qualidade é o ponto principal. E vocês botam, por exemplo, pegar uma grande rede, não é propaganda que eu estou fazendo nem um jabá, mas pega uma Leroy, daí tem lá nas prateleiras várias dobradiças da malha, ou não? Vocês não têm os produtos encartelados, por exemplo, ou tem? Sim, a gente usa o muitas lojas de autosserviço. autosserviço hoje. Com grandes home centers, que aí tu precisa estar com um produto bem embalado, com as informações certas para que a pessoa, o cliente final, vá lá e compre e vai lá e faz, né? Vai em casa e instala. Vai e instala. A gente acredita muito nisso daqui então pra vocês frente estão, também. na verdade, o objetivo agora é que a Mahler coloque no mercado produtos mais fáceis até mesmo de serem instalados, é isso? Sim. E de maior durabilidade. Gente, eu vou agradecer aqui a presença de vocês, tá? Pessoal, acompanhem aí as redes da Mahler. Vamos fomentar mais a indústria do nosso estado, porque esses empreendedores são os que geram renda e riqueza para o nosso estado, para o nosso país e conseguem movimentar a economia, tá? Vou ter que encerrar o nosso programa hoje, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Quero agradecer a RDC TV pelo convite, enxergar em mim esse potencial para estar apresentando esse exclusivo programa de empreendedorismo aqui no nosso estado. A Deus por me oportunizar a minha entrada dentro da sua casa e das suas vidas. E chegamos ao final, então, vamos fazer sempre a dica aqui, deixar a dica de um livro, deixar a dica de um filme para vocês. Então, tem um podcast aí, o Direto das Trincheiras, tá? Bem coisa de Gaudério de Gaúcho, tá? O apresentador é o Ricardo Jordão Magalhães. Ele traz uma ideia nova a cada episódio, tá? Não esqueça, na dúvida, faça. O mundo é de quem vai lá e faz. Obrigado, tá, gente? João. Obrigado por estar aqui conosco nessa noite. E nos acompanhe em nossas redes sociais. Uma boa noite a todos vocês. Até o próximo programa.